Eu me chamo Vicky Romano e você está assistindo Fashion Tips. Por aqui a gente fala sobre moda, decoração, dicas de beleza. No episódio de hoje, a gente vai fazer um do-it-yourself de mesa posta, decoração para casa. Então, se você ama receber, não perca, porque a gente vai falar um pouquinho sobre porcelana. A porcelana surgiu na China há mais de 1.700 anos, na dinastia Tang. Mas foi só por volta de 1300, na dinastia Wang, que ela se popularizou. Isso porque os chineses descobriram o cobalto, que queimado em alta temperatura, mais ou menos 1.200 graus, resultava um azul lindo. E eu tenho certeza que você já viu uma peça clássica desse período, ou que imita esse período, que é a peça de porcelana azul e branca, virou um ícone na decoração. Já no século IX, ela começou a ser um dos principais objetos exportados, junto com a seda. Mas foi por volta do século XVI, com os navios portugueses, que ela ganhou fama na Europa. Hoje, a porcelana tomou conta da decoração de casa, seja uma peça chinesa ou temos muitos designs modernos, elas realmente complementam a decoração. Podem ser usadas na mesa posta ou também como ícones de decoração. Hoje a gente vai aprender a dar um up na sua decoração, porque eu tenho certeza que você tem algum pratinho aí de porcelana abandonado no cantinho de escanteio e a gente vai pintar para realmente trazer poder a essa peça. Não é difícil, é muito divertido, vai dar um toque extra para sua mesa, eu tenho certeza que você vai amar. Então, vamos lá colocar a mão na massa? O que eu acho muito legal da porcelana é que você dá toques especiais numa louça qualquer que você tinha em casa e transforma em um objeto de decoração e um objeto muito pessoal. Agora eu tô trabalhando nessa daqui, que a temática é esqui. Inclusive é um presente para uma pessoa que gosta muito de esquiar. A gente vai começar trabalhando num pratinho branco assim. Então a dica, se você não tem e está procurando, é você procurar uma porcelana lisa que aceite queima. Isso é muito importante, tá? Além disso, eu tenho aqui os meus pincéis, uma infinidade de pincéis. Esses aqui, um pouco mais fofinhos e maiores, eles são legais para a gente fazer, por exemplo, essas bordas, né? Esse tipo de coisa. Mas o pincel que eu acho mais importante é justamente o fininho assim. Esse é o pincel que a gente usa para fazer friso, que é quando a gente dá aquele detalhe na peça, faz os desenhos menorzinhos. Para eu conseguir um efeito mais aquarelado, como eu tenho aqui atrás dessa montanha, por exemplo, é legal eu ter um pincel mais fofinho, que eu vou colocar ele deitado, vou fazer um movimento circular, vou brincar com a força da minha mão, menos e mais pressão. Chega de papo, vamos começar. Tô com o meu prato aqui. O primeiro passo é a gente limpar ele com álcool para ter certeza absoluta que não vai ter nada interferindo com a nossa tinta. Deixo o meu álcool evaporar. E eu vou fazer o meu desenho aqui. E, de novo, se você, independente da sua habilidade, se você já está acostumado a desenhar, não está acostumado, você pode pegar um desenho pronto da internet, fazer um decalque, usar o papel carbono, então você pega ali a fotografia que você quer, a ilustração que você quer, imprime em preto e branco, tira, faz o contorno no papel carbono e passa aqui para o pratinho. Ótimo, sem problema nenhum, ou você pode desenhar direto. Eu gosto de fazer antes um rascunho, né, alguma coisa. Esse aqui é o meu caderno de aquarela, eu trabalho sempre antes as minhas aquarelas. Fiz essa aquarela desse macaquinho simpático aqui e eu vou passar ele pro prato. Tenho aqui um lápis, esse lápis é especial porque ele você consegue usar para vidro, para cerâmica, para porcelana, para metal. Então, se eu risco com esse lápis, ele vai aparecer. Se a gente usar qualquer outro lápis, muito dificilmente vai aparecer. Vou começar aqui
pelo rosto do meu macaquinho. Vou fazendo as feições dele. E eu acho muito legal quando a gente trabalha com alguma coisa que a gente pensa que tem tanta gente fazendo isso há tantos anos, né? Como a gente comentou no começo do programa, desde 1700 tem pessoas trabalhando com a porcelana, artistas aí de diversas nacionalidades, diversos períodos históricos trabalharam com essa técnica. Meu macaquinho tá tomando forma. Eu gosto de usar aí uma regra eu uso o próprio lápis para medir mais ou menos o tamanho da cabeça e repetir isso no corpo, né? Então, mais ou menos 2 cabeças vai ser o tamanho total dele. Eu marco aqui embaixo. Eu decidi que eu não vou colocar o tronco que a gente tem aqui na ilustração normal. Eu vou fazer ele sem o tronco para ficar mais leve no prato. Então eu já vou puxar o rabo do meu macaco aqui para dentro dele. Faço mais ou menos o pezinho. Uma dica boa é quando você vê que a ponta do lápis não tá saindo, a gente aponta. Esse tipo de lápis não acho bacana usar apontador. Eu tenho aqui um bisturi, mas você pode usar um estilete. A gente tira e vai deixando a ponta mais fininha. Tá mais ou menos pronto o meu desenho. Eu até gosto de usar o próprio lápis para marcar mais ou menos. Então aqui, por exemplo, vai preto, eu dou uma marcadinha de leve, né? Aqui também o topo da cabeça dele é mais escurinho, o olho dentro também, então dei uma marcada de leve. E agora chegou a hora da gente preparar nossas tintas. Para pintar a porcelana, existem algumas técnicas. Você encontra inclusive umas canetinhas que também são um jeito fácil de você trabalhar, umas canetinhas que queimam no próprio forno da sua casa, mais prático com certeza, mas a durabilidade é um pouco menor, são para coisas mais pontuais. Algumas dessas tintas que a gente queima no forno de casa, elas não podem, a louça depois não pode lavar, então se é uma peça decorativa ok, mas se é uma peça que você quer usar no dia a dia para comer, para servir um jantar, não vai dar certo. Por isso realmente eu prefiro usar as tintas próprias para isso. Qual que é a única ressalva aqui? Você vai ter que queimar num forno próprio para isso, que é o que a gente já comentou várias vezes, é um forno que vai aquecer a 1200 graus a sua cerâmica, a sua porcelana. E é lógico que você não tem esse forno na sua casa, mas não tem problema. Você pode queimar e você paga pela queima, às vezes você paga R$2, R$5, R$10, depende do lugar. Você queima a sua peça, resolvido. Não é difícil, é só você procurar de novo na internet, forno, alta temperatura para queima de porcelana que você encontra. Se não é essa vibe que você quer, de novo você tem as canetinhas e as tintas que queimam em forno caseiro. Vamos aprender a trabalhar a nossa tinta aqui. Vou deixar o meu prato aqui só um minutinho. Essas tintas próprias mesmo para porcelana, que é a tinta que a gente vai queimar em alta temperatura, ela vem em pó. E eu vou precisar usar óleo de copaíba e um pouquinho de terebentina. O óleo de copaíba é o que vai fazer a tinta ter liga, né? Porque afinal de contas, ela é um pozinho. E a terebentina, ela ajuda não só na tinta para porcelana, mas vários outros artistas usam em tinta a óleo, outros processos. Ela vai ajudar a volatizar um pouco essa tinta. Vou preparar minha tinta. Vou preparar a tinta preta, que é a que eu vou usar no corpo do meu macaquinho. Coloco um pouquinho. E realmente é só uma gotinha de óleo, a gente vai testando. Quando ela chega nessa consistência, que eu brinco que ela tá quase uma pasta de dente, né? Ela já tá pronta, mas ela tá muito dura pra gente colocar
na porcelana. Então, para isso que a gente usa a terebentina. E a gente vai sempre aos poucos. Vou colocando uma gotinha aqui. E olha como ela já vai ficar um pouco mais líquida. O ponto da tinta é mais chatinho da gente pegar, não é difícil, é tranquilo, mas a gente tem que prestar bastante atenção, porque a gente não quer nem ela dura, pastinha, porque isso vai fazer acumular tinta e na queima pode não dar tão certo, mas ela não pode ficar muito líquida também. Então, prestar atenção nisso. Chegou aqui no ponto que eu queria. Ela tá fácil de trabalhar, não tá super líquida. Vou fazer uma textura bem vai e vem, assim, redondinha. Coloquei pouca tinta pra gente, inclusive, poder brincar com o degradê, porque o preto eu consigo transformar em cinza, né? Eu vou fazendo a variação cromática aqui mesmo. O ideal é você segurar no final do cabo do pincel e você vai dando pressão aqui, começa bem leve, é uma coisa que você queira mais escura, você pesa um pouco. Não precisa colocar muita tinta, a gente não quer o acúmulo de tinta. Eu, inclusive, posso pegar um pincel limpo para dar efeito e tirar da onde eu quero. Então, quero criar um efeito de luz e sombra, eu tiro o excesso da tinta com um pincel limpo. É importante a gente lembrar que depois que queimar, o lápis que tá aqui, ele vai desaparecer. Vai aquecer essa temperatura, essa tinta não vai ficar. Então, eu preciso lembrar que esse contorno que eu tenho aqui, eu não vou ter. Pincelzinho fininho, né, que ele tem essa utilidade. Então, por exemplo, aqui o olho, eu vou com o pincel, vou fazer o contorno. Meu macaco tá se encaminhando. Eu tô primeiro trabalhando os tons mais claros, com o pincel bem solto, para criar esse cinza, pra gente conseguir fazer um degradê. Eu tenho um pronto aqui. Eu achei que só o macaquinho ficou um pouco vazio, eu senti falta de mais elementos, então eu acrescentei essas folhas e fiz esse detalhe aqui que a gente faz no torno. Levei para queimar e é isso. Vamos testar como que ele fica numa mesa posta? Minha porcelana ficou pronta. Montei aqui a minha mesa, vamos aproveitar inclusive para falar um pouquinho sobre mesa posta. De acordo com as regras da etiqueta, existe um padrão para você colocar a sua mesa posta, e é disso que a gente vai falar agora. Então, para começar, tô intercalando aqui a porcelana que eu pintei agora com esse jogo aqui, que é um jogo Noritake, uma porcelana japonesa super tradicional também. E daí eu tenho aqui o meu Plessiman. E como é que ele funciona? Eu começo com o talher para salada, e a gente vai dos pratos de fora para dentro, ou seja, o primeiro prato a ser servido até o último. Então, como normalmente a gente serve primeiro uma saladinha, talher para salada, depois eu tenho o garfo e a faca para peixe, frutos do mar, e finalmente o talher principal. E aqui eu tenho o meu pratinho, que vai ser o prato para salada, né? Poderia ter ainda o pratinho de sobremesa em cima, mas vou usar esse aí, só vamos usar 2 pratos. O meu prato principal, talheres para sobremesa, garfo, faca e colher, pratinho para o pão, guardanapo de pano. Dentro do meu guardanapo de pano, eu coloco um guardanapinho de papel. Para quê? Se eu tenho uma visita que, como eu, tá usando batom, ela consegue tirar o excesso do batom aqui sem sujar o guardanapo. E aí, finalmente, a gente vai falar das nossas taças. Também, de fora para dentro, a gente começa com a taça para água, vinho branco ou espumante e vinho tinto. E tá posta a nossa mesa. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comenta aqui nas hashtags. Compartilha também a mesa que você vai montar na sua casa com a porcelana que você vai fazer depois desse episódio. Até a próxima!